Eu sempre achei que bastava usar um britador para transformar uma pedra em brita, mas depois de ver todo o processo de britagem, percebi que a mesma pedra precisa passar por 4 tipos diferentes de britadores, trabalhando em sequência. Hoje, com a ajuda de uma animação em 3D, você vai entender como cada um deles divide o trabalho. Primeiro, as rochas retiradas da mina por explosão normalmente têm mais de 1 metro de diâmetro. Rochas desse tamanho nem entram em um britador comum. Por isso, a primeira etapa precisa ser feita pelo britador de mandíbulas, que tem a maior força. No interior dele, existe apenas uma mandíbula fixa e uma mandíbula móvel, formando uma câmara de britagem em formato de V, mais larga em cima e mais estreita embaixo. O motor movimenta o volante, que gira o eixo excêntrico em alta velocidade. O eixo excêntrico faz a mandíbula móvel balançar para frente e para trás continuamente. Assim, a pedra é pressionada contra a mandíbula fixa. Quanto mais ela desce, maior é a força de compressão. Quando fica pequena o suficiente, sai pela abertura de descarga na parte inferior. Além disso, ajustando a posição das 2 placas inclinadas na parte inferior, também é possível alterar o tamanho da abertura de descarga, controlando o tamanho do material que sai. Nessa etapa, as grandes rochas já foram reduzidas para blocos de cerca de 20 a 30 centímetros. Se ainda for necessário reduzir mais o tamanho da pedra, muitas linhas de produção utilizam o britador cônico. Diferente do britador de mandíbulas, ele não trabalha comprimindo para frente e para trás. Observe o cone no centro. Movido pelo mecanismo excêntrico na parte inferior, ele fica balançando continuamente para os lados. Quando a pedra entra na câmara de britagem, ela é comprimida entre o cone móvel e o cone fixo externo. Enquanto desce, continua sendo comprimida, reduzindo blocos de 20 a 30 centímetros para pedras de poucos centímetros, até saírem pela abertura inferior. Como todo o processo acontece de forma contínua, sua capacidade de produção é maior. Ele também é muito indicado para rochas de alta dureza, como granito e basalto, mas reduzir a pedra ao tamanho correto não significa que ela já possa ser usada. Os agregados para a construção não exigem apenas o tamanho adequado, mas também um formato mais uniforme. Depois das 2 primeiras etapas, o material ainda possui muitas partículas alongadas e achatadas. Se forem usadas diretamente no concreto, elas prejudicam a compactação e também reduzem a resistência do material. Por isso, a próxima etapa fica por conta do britador de impacto, que melhora o formato das partículas. O britador de impacto utiliza martelos que giram em alta velocidade para lançar as pedras contra as placas de impacto. O material fica colidindo repetidamente entre os martelos e as placas, sendo quebrado novamente pelos impactos de alta velocidade. Ao mesmo tempo, as pontas e arestas mais afiadas vão sendo removidas. Se observar com atenção, alguns britadores de impacto possuem 2 placas de impacto internas, dividindo a câmara em 2 etapas. A pedra sofre um primeiro impacto na primeira câmara e depois entra na segunda para continuar sendo britada. É como se uma única máquina realizasse 2 etapas consecutivas de britagem, deixando o formato das partículas mais uniforme. Já alguns britadores de impacto de grande porte possuem apenas uma câmara de britagem, mas contam com uma abertura de alimentação e martelos maiores, permitindo receber pedras maiores diretamente e reduzindo as etapas anteriores de britagem. Independentemente do modelo, depois de passar pelo britador de impacto, o formato das partículas fica mais uniforme. Por isso, ele é muito utilizado na produção de brita para a construção. Mas se o objetivo final for produzir areia artificial, apenas o britador de impacto ainda não é suficiente. Isso porque a areia artificial exige partículas mais arredondadas e uma distribuição granulométrica mais uniforme. Nesse caso, entra em ação o britador de impacto de eixo vertical, responsável pela produção e pelo acabamento da areia. Em outras palavras, ele faz pedra bater em pedra. Observe que quando o material entra na máquina, uma parte entra no rotor de alta velocidade e é lançada para todos os lados. A outra parte entra diretamente na câmara de britagem. Quando as pedras lançadas em alta velocidade colidem com as outras pedras, ambas são quebradas novamente pelo impacto. Esse é o processo conhecido como pedra contra pedra. Justamente por utilizar esse tipo de impacto em alta velocidade, a areia produzida apresenta partículas mais arredondadas e uma granulometria mais uniforme. Portanto, desde a grande rocha de mais de 1 metro retirada da mina até a brita
e a areia artificial usadas na construção, parece que o processo consiste apenas em quebrar pedras. Mas, na verdade, cada tipo de britador tem uma função completamente diferente. O britador de mandíbulas faz a britagem primária. O britador cônico faz a britagem secundária e terciária. O britador de impacto melhora o formato das partículas. E o britador de impacto de eixo vertical produz e dá acabamento à areia artificial. Depois de entender essa sequência, ficou mais fácil compreender como funciona o princípio dos britadores.